Tem muita empresa por aí gastando cada vez mais e mais com o tráfego pago e mesmo assim sentindo que o resultado não acompanha. Não porque o tráfego pago em si não funciona, mas sim porque ele está sendo utilizado para compensar algo que nunca sequer foi estruturado. Olha, a grande verdade é que quando a mídia paga tenta substituir processos, o custo sobe, a dependência aumenta e o crescimento fica extremamente frágil. Apesar de tudo isso, esse erro é extremamente comum, silencioso e costuma aparecer somente quando o custo já está caro demais. Eu sou o Gabriel, mais conhecido como Virtual, e se você já sabe a qualidade do conteúdo que eu trago aqui, já vai deixando seu joinha aí embaixo. Caso você seja novo, espera, segura aí, acompanha até o final do vídeo e lá no final você decide dar o like, beleza? Bom, para começar esse assunto aqui, essa ideia não surgiu do nada, na verdade é um erro que eu já venho observando aí com uma certa frequência em diferentes negócios, mas antes de eu me aprofundar nesse erro em específico, eu quero só dar uma leve pincelada aí no que eu faço e por que eu estou trazendo isso aqui e com qual autoridade eu estou falando isso. Bom, para quem não sabe, eu já tenho alguma carreira aí na internet, já faz um bom tempo, já faz uns 8, 9 anos, eu tenho canais no YouTube, eu tenho outros canais também, e eu também tenho uma empresa chamada Virtual Corporation, cujo objetivo é prestar consultorias com toda a minha experiência, com toda a minha bagagem, eu presto consultorias de comunicação, marketing, vendas para outras empresas, direcionando toda a trajetória delas na internet, seja construindo marca, seja adquirindo novos clientes. E o que eu tenho observado ao longo do tempo, na verdade, é um erro muito, dentre muitas outras situações aí, né? Um erro bem específico que tem me chamado muita atenção é empresas que já faturam, elas já têm um faturamento ok ali, já investem em tráfego pago, ou seja, já tem uma verba destinada para mídia paga, porém elas não têm organização e muito menos estrutura. Por que eu estou falando isso? Muita gente, até eu não vou julgar ninguém, até porque a internet, querendo ou não, demonstra isso pra gente, passa essa sensação, mas na verdade não é. Muita gente na internet descreve o tráfego pago como se fosse uma ferramenta mágica. Na maioria das vezes, essas pessoas, elas querem vender cursos. Fica a dica aí. Eh, essas pessoas passam o tráfego pago como se fosse uma ferramenta mágica que vai resolver todos os problemas da empresa, quando na verdade elas esquecem de contar, ou melhor, elas sabem, mas não revelam o que vem antes do tráfego pago. E é aí que muita gente cai na pegadinha. Não é à toa que eu já recebi por diversas vezes aqui clientes onde eles já tinham uma empresa que já faturavam, já faziam tráfego pago, porém eles tinham sentido ali a leve sensação, que no final das contas não era apenas a sensação, era a realidade, lembrando que eu estou lidando com casos reais, casos que realmente acontecem aqui, onde o tráfego pago em si tinha chegado a um topo. Só para dar mais um detalhe, eu não estou falando da capacidade em si do gestor de tráfego pago, eu estou levando em consideração que os gestores que estavam trabalhando nessas empresas eram gestores extremamente excelentes, extremamente competentes, beleza? Mas voltando aqui para o assunto, eles estavam sentindo que deu um teto e eles não conseguiam mais ultrapassar esse número de clientes, esse número de contatos, esse movimento que eles estavam tendo na empresa, seja online ou até mesmo fisicamente. E o mais interessante é que na maioria dos casos eu comecei a perceber padrões, aliás, eu diria em 100% dos casos aí, eu comecei a perceber padrões muito comuns entre eles ali. Inclusive até trouxe aqui 3 pontos pilares, eu diria, que são o início, o começo do problema que vai se destrinchar lá na frente no tráfego pago. O primeiro ponto é que, em comum entre essas empresas, é que todas elas, lembrando, eu estou falando da estrutura do marketing da empresa, todas elas tratavam esse assunto na base do improviso. Nada tinha planejamento, nada tinha agenda, tudo que era postado, criado um dia antes, ou seja, se tivesse um vídeo para postar semana que vem, o pessoal, ah não, por enquanto dá tempo, semana que vem a gente vê. Quando faltava um dia para postar um negócio, se postava ainda, né, eles esperavam, falavam, não, não, vamos gravar aqui, tudo no calor do momento, tudo sem planejamento. Linkando com o segundo ponto aqui já, uma coisa que eu percebi muito também é que eles tratavam o marketing como segundo plano, ou seja, quando sobrava tempo, as pessoas pensavam no marketing em si. Isso automaticamente já liga com o nosso terceiro ponto aqui. O marketing, a estrutura do marketing em si das empresas, elas não tinham um dono específico. O que eu mais percebi, assim, é que geralmente tinha uma pessoa que era um funcionário meio que coringa, que uma hora ele estava cuidando, gravando um vídeo aqui, outra hora ele estava consertando o pneu do carro da empresa, outra hora ele estava no atendimento, outra hora ele estava fazendo a embalagem de algum produto, e assim a vida ia seguindo, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de estrutura, e dependendo apenas, exclusivamente, do cruzar os dedos aí e torcer para o tráfego pago conseguir cobrir
toda essa falta de planejamento. Ah, e lembrando, tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com postar mais ou postar menos. O que eu estou falando está focado diretamente na estrutura interna de marketing da empresa e você vai entender exatamente onde eu vou chegar. Quando as pessoas pensam em tráfego pago, eu sei porque eu já conversei com diversas pessoas e com diversos empresários, na mente da maioria das pessoas, como eu falei para você no começo desse vídeo, o tráfego pago é tratado como se fosse uma ferramenta mágica aí, onde você pega qualquer tipo de postagem, seja ela a pior postagem do mundo, coloca um dinheiro lá e num passe de mágicas assim, a postagem viraliza, tem um monte de comentário, um monte de gente querendo comprar e por aí vai. É exatamente esse o tipo de raciocínio de grande parte das pessoas aí, que eu não julgo até porque, como eu falei para você, ele foi construído com base em certos influenciadores de internet, onde eles propagam as ideias para poder vender alguma coisa para você. Mas enfim, é, a estrutura correta do tráfego, ela vem muito antes do tráfego em si. Antes de tudo, antes de você pensar em colocar dinheiro em mídia, em isso e aquilo, a primeira coisa que você precisa analisar e pensar ali é como está a estrutura de marketing interna da sua empresa. Ou seja, se você analisa ali que não tem frequência em postagem, não tem conteúdo claro definido, não tem posicionamento de marca e outras diversas coisas aí, investir em tráfego pago nesse exato momento até pode render algumas vendas, alguns leads aí, a priori. Porém, conforme vai passando o tempo aí, você vai ver que os custos vão aumentar e muito, o CAC no caso, né, o custo de aquisição do cliente, você vai começar a gastar muito mais para atingir o mesmo público ao longo do tempo. E você vai sentir também que a qualidade do cliente que vai chegando, seja o lead, seja o cliente físico, que vai chegando à sua empresa aí, a qualidade desse cliente vai diminuindo gradativamente, gradualmente ao longo do tempo. E a pergunta que fica é, por que que isso acontece? Isso acontece justamente pela falta de estrutura interna do marketing da empresa e, consequentemente, pela falta da consistência orgânica. Todo tipo de conteúdo que você posta de forma orgânica no Instagram, seja no Instagram, no site, Facebook, YouTube, tudo isso conta e muito no impacto que o tráfego pago vai gerar futuramente. Sendo assim, se a empresa não tem uma estrutura interna onde ela tem tudo muito bem definido do que produzir, quando postar, com qual frequência postar, qual tipo de conteúdo postar, no orgânico ali, muito provavelmente quando ela fizer um tráfego pago, ela vai ter um pico de resultado no começo. E isso, eu estou levando a premissa aqui que o gestor de tráfego que está cuidando do negócio é um expert. Você vai ter um pico de leads, de contatos, de clientes no começo e depois você vai perceber claramente que vai chegar um teto ou vai começar a cair e aumentar muitos custos. Toda a base do tráfego pago é exatamente isso que a maioria do pessoal não te conta na internet. Toda a base do tráfego pago, tudo que eu vou usar a Meta aqui de exemplo, uma Meta é o Facebook e o Instagram. O algoritmo da Meta e do Facebook, ele gira muito em torno da captação do movimento que você tem nas suas contas orgânicas. Não é à toa que tudo que você vai fazer, eles pedem lá para você linkar as suas contas. Eles não estão apenas deixando tudo agrupadinho ali para ficar tudo muito bonitinho e organizado. Eles estão fazendo isso propositalmente para o algoritmo da Meta, eu estou lembrando, eu estou usando apenas o exemplo do Facebook. Tem o Google, o LinkedIn, tem outros, TikTok. Todas as plataformas vão seguir um padrão bem parecido. O algoritmo ele vai identificar especificamente todo o movimento de todas as suas contas e vai entender exatamente, olha, esse público aqui, ele está interagindo. E esse público que vier, na maioria dos casos, aí, se você fizer um trabalho bem feito, vai ser um público muito qualificado no orgânico, porém ele só vai estar esperando o momento certo para adquirir algum produto da sua empresa ou até mesmo para fazer uma visita física. E é nesse momento que o tráfego pago entra. O tráfego pago não entra antes de toda essa construção no orgânico, antes de todo esse movimento constante. A grande verdade é que os clientes, na maioria das vezes, lembrando, eu estou trabalhando com regras aqui, não com exceções. A grande maioria das vezes, o cliente não vai comprar porque ele viu um anúncio bonito de 30 segundos. Ele não vai comprar porque ele teve contato com a sua empresa uma única vez e ele nunca viu a sua empresa na vida. Ele vai comprar exatamente porque ele sentiu constância e sentiu confiança no produto que você vende. O tráfego pago, ele tem o principal papel, eu diria aqui que o principal papel do tráfego pago é aparecer no momento certo para o cliente que já conhece a sua empresa. E se você forçar o cliente a conhecer a sua empresa só com dinheiro, só injetando as coisas ali, o resultado tende a não ser tão satisfatório ou até mesmo negativo ao longo do tempo, porque você vai perceber que você vai começar a pagar muito mais para adquirir um cliente
do que se você estivesse criando conteúdos de forma orgânica, seja no Instagram, no TikTok, aí a plataforma varia de caso para caso, né? Seja TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, você vai perceber que o custo desse cliente que veio pelo orgânico, que já tem apreço pela marca, já conhece, já se identifica, já sabe quem é, a hora que o anúncio aparecer para ele, lembrando, o anúncio vai puxar a informação desse cliente que já interagiu. A hora que o anúncio aparecer para ele, a chance dele comprar é muito maior. Inclusive tem até um estudo sobre isso, que basicamente, de forma bem resumida, esse estudo fala que antes de você tomar a decisão de compra de algum lugar, você precisa ter no mínimo aí 7 contatos com a empresa ou com a instituição. Eu posso até te dar um exemplo, você mesmo, eu tenho quase certeza disso, você compraria, vamos supor, você está precisando muito de um tênis de corrida. Você compraria um tênis de corrida de uma marca totalmente desconhecida que você acabou de ver um anúncio de tráfego pago no Instagram, no Facebook? Eu tenho quase certeza que não. Por quê? Porque você não tem conexão com a marca, você não tem proximidade com ela. E essa proximidade é o mais recomendado de tudo, é a forma menos custosa, digamos assim, é construindo essa proximidade e essa relação ao longo do tempo através de tráfego orgânico, através de conteúdos orgânicos com consistência e com estratégia. Para ficar ainda mais claro para você, eu trouxe uma série de exemplos aqui, são exemplos totalmente distintos, de nichos diferentes, de públicos diferentes, mas a base, o core do negócio ali é exatamente o mesmo. Vamos começar aqui com o caso da CIMED. Acredito que, inclusive, eu fiz até um vídeo passado aí falando da parceria da CIMED com o Toguro e sobre a estratégia do rebranding da Mansão Maromba. Se você não assistiu ainda, eu recomendo eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima ou na descrição aqui. Eu recomendo que espera acabar esse primeiro para depois você clica em algum lugar aí. Eu vou deixar aqui na descrição e assiste esse vídeo lá. O caso da CIMED, assim, vamos começar a pensar aqui um pouco. Pô, a CIMED é uma empresa bilionária. Os caras têm dinheiro para fazer só tráfego pago? Eu acho que tem. Tenho certeza que tem. Empresa bilionária, os caras têm dinheiro pra caramba pra colocar quanto for em tráfego pago lá. O Instagram deles, eu tô dando exemplo só do Instagram. O Instagram deles é parado ou é movimentado? O João Adib produz conteúdo constantemente ou ele só aparece às vezes ali? Se você entrar hoje no Instagram da CIMED lá, no Instagram do João Adib também, você vai perceber que, se eu não me engano, da última vez que eu vi, ele tá postando coisa de 3 Reels por dia. 3 postagens por dia. Não é à toa que eles fazem isso. Eles têm, pensa comigo, eles têm dinheiro suficiente para bancar o tráfego pago que for. E mesmo assim, eles optam por criar conteúdo orgânico de forma consistente e com estratégia. Eles não fazem isso à toa. Eles sabem que tudo que eles movimentarem ali, o tráfego pago vai potencializar. Se você tem 0 vezes 0, vai dar 0. Ou seja, se você não tem uma estrutura de marketing muito bem feita, um orgânico muito bem feito, não existe tráfego pago no mundo e dinheiro no mundo que vá consertar isso. Mas beleza, vamos utilizar outro exemplo aqui, mais distinto. Vamos pegar o exemplo da Red Bull. Bom, se você entrar hoje no perfil da Red Bull é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Se você entrar hoje no Instagram da Red Bull, você vai ver que o perfil deles é extremamente ativo. Direto eles estão postando. Lembrando, vamos puxar aqui. Eles têm dinheiro para fazer tráfego pago? Tem. E tem muito, viu? Eles poderiam sustentar a base deles de propaganda ali só com tráfego pago, só injetando dinheiro lá em anúncio e boa. Porém, se você entrar hoje no Instagram deles, você vai ver uma sequência consistente de postagens, você vai ver uma estratégia muito clara por trás da marca, por trás dos vídeos e um monte de outras coisas que às vezes passam até imperceptíveis aos olhos de quem só está apenas consumindo conteúdo ali. De novo, a gente já tem o caso da CIMED e o caso da Red Bull, ambas empresas aí bilionárias. No caso da Red Bull é uma empresa até maior, né? Eles têm recursos praticamente infinitos aí para usar com tráfego pago e mesmo assim eles ainda batem na questão de manter o fluxo, manter a coerência e manter a constância no tráfego orgânico, no movimento orgânico, seja do Instagram, do TikTok, do YouTube, da internet como um todo. E para fechar essa sequência de exemplos aqui, eu quero pegar um exemplo mais distinto possível ainda, que não é de uma empresa em si, mas sim do influenciador, e você vai fechar essa linha de raciocínio de uma forma perfeita, assim, e você vai sair daqui e entender exatamente aonde está o erro. Vamos pegar aqui o exemplo do Toguro. O Toguro sempre foi um cara muito consistente, um cara que sempre produziu muito conteúdo. É óbvio que lá no começo
É só você e você. Às vezes você não tem recurso suficiente para criar o conteúdo, para gravar o vídeo, você simplesmente liga a câmera, grava o vídeo, edita você mesmo e posta. E é exatamente assim que o Toguro começou. Porém, o Toguro, ele é um cara bem visionário até, da onde ele saiu, porque ele passou, ele é um cara extremamente inteligente aí, e ele percebeu uma coisa muito clara, não só ele, como eu posso dar exemplo também, o Tecar, o Cariani, entre outras figuras da internet aí, eu estou falando dos nomes aí que estão mais em alta na internet nesse momento, que seja a Virgínia também, não sei, mas você pode perceber em todas essas figuras aí, em todos esses influenciadores, eles perceberam uma coisa muito clara que toda empresa, na verdade, deveria perceber. A partir do momento que eles conseguiram recursos suficientes para dar aquele upgrade, aquele passo adiante na construção da estrutura de marketing deles, eles não pensaram duas vezes. Eu vou usar o caso do Toguro aqui de novo. O Toguro começou só ele gravando lá com o celular. E hoje, se você perceber claramente, já tem uma pessoa acompanhando ele, provavelmente já tem umas pessoas que editam vídeo para ele. Dessa forma, ele conseguiu construir uma estrutura para ele garantir um fluxo de conteúdo constante nas redes sociais. O cara posta no YouTube, no Instagram e em outras redes sociais aí. Eu acompanho ele mais pelo YouTube, no Instagram eu vejo às vezes. Mas se você entrar hoje no Instagram dele lá, você vai ver que o cara posta 4, 5 Reels por dia. Isso é coisa pra caramba, o cara tem uma estrutura que eu falo no sentido de agenda. É impossível você fazer um negócio desse de forma, no modo orgânico, lembra que eu estou falando agora da parte orgânica, da estrutura, que vem muito antes do tráfego pago. É impossível você fazer isso sem você ter tudo muito bem organizado, sem você ter dono direcionado. Lembra que eu falei no começo? Os 3 erros lá, que é o improviso, deixa como para a última hora as coisas, trata como não se fosse prioridade e não tem dono. E esses casos aí, eles fazem totalmente o inverso. Eles priorizam, eles têm estrutura muito bem definida e eles têm dono. Eles contrataram mão de obra de fora, externa, com habilidade já, para executar esse tipo de conteúdo para eles ali e maximizar o tanto de conteúdo que eles postam, eventualmente, nas redes sociais. Eu não acredito, é impossível isso, né? Qualquer tipo de influenciador conseguir postar todo esse volume de conteúdo que eles postam trabalhando sozinho. Eles já montaram a estrutura, eles já definiram processos internos aí, tudo isso para trabalhar o marketing orgânico deles. E não é à toa que, voltando exclusivamente para o caso do Toguro, eu vou pegar o caso do Cariani aqui agora. O Cariani, pô, você entra no canal dele lá, cada vídeo 200 mil visualizações. Você entra no Reels dele lá, o cara 10 milhões de seguidores no Instagram. Eles são extremamente consistentes e o ponto-chave, eles perceberam isso e antes de qualquer tipo de tráfego pago, eu nem sei se o Toguro faz tráfego pago. Para mim que ele não faz porque eu nunca vi um anúncio dele. E inclusive nos vídeos que eu vi ele fazendo, ele também não falou, não chegou a comentar, falou, tudo no orgânico japonês, que ele tava falando com o Eric Shibato da CIMED lá. E tudo que eles fazem no orgânico ali é extremamente pensado e tem estrutura. Tudo está muito bem estruturado e muito bem definido, justamente para manter a constância, a coerência e também o volume de pessoas trafegando ali nas redes sociais desses influenciadores. A grande verdade é que muito antes do tráfego pago, se você não tiver um sistema muito bem definido ali, é impossível você ter um crescimento saudável da sua empresa. Não adianta tentar contornar, pular etapa. Isso é o caminho. Você precisa ter uma estrutura interna de marketing orgânico, um fluxo de pessoas muito bem estruturados para daí pensar em dar um próximo. O tráfego pago é como se fosse um upgrade. Ele é como se fosse um potencializador. 0 vezes 0 é igual a 0. Se você tem um conteúdo fraco na rede social, ou até mesmo nem tem conteúdo, provavelmente se você jogar um tráfego pago ali, o resultado vai ser muito baixo, extremamente baixo ou praticamente nulo. A grande verdade é que, tráfego pago sem estrutura, sem base, sem nada, se torna muito mais um ralo, literalmente um ralo de dinheiro, do que simplesmente uma fonte nova aí de aquisição. Não adianta tentar contornar, não adianta tentar inventar moda. Se fosse assim, esses exemplos que eu te dei, CIMED, Toguro, Tecar, esse pessoal aí, eles não produziriam nada orgânico, eles só colocariam dinheiro no tráfego pago ali e resolveriam tudo. Quando na verdade a situação que a gente enxerga é totalmente outra. Eu tenho certeza que se o dia que o Toguro fizer um tráfego pago ali, não só eu acredito que ele vai fazer agora porque ele juntou com a CIMED já tem essa visão mais estruturada, já tem tudo muito bem definido ali dentro. Para você ter uma ideia, só um exemplo aqui, eu estava vendo um vídeo do Toguro lá onde ele estava mostrando internamente da CIMED e eles têm um social media
dedicado exclusivamente para cada figura que está exposta, seja no caso do Eric Shibata, do João Adib e por aí vai. Cada um deles tem um social media ali que cuida das redes sociais dele, ou seja, eles já entenderam o jogo. Eles têm muito dinheiro para poder colocar o dinheiro que foi em anúncio, mas mesmo assim eles reconhecem que primeiro você tem a base, investe na base, prioriza conteúdo, prioriza qualidade, prioriza estratégia primeiro para depois potencializar com o tráfego pago. É óbvio, tem gente que nem o Toguro, que ele opta aí por trabalhar só no orgânico, não tem problema nenhum, mas o dia que ele colocar um tráfego pago lá, pode ter certeza que se for feito da forma certa, vai literalmente explodir ele. Por quê? Porque o orgânico dele já é muito, muito bom. Olha, se eu fosse resumir todo esse vídeo em uma única frase para você, essa frase seria a seguinte: se o básico ainda não está estruturado, pagar para vender mais aí não é crescimento, mas sim é o adiamento de um problema. Bom, se você está procurando aí alguma forma de crescer a sua empresa ou chegou num teto aí e sente que não consegue dar o próximo passo e quer contar, está em busca, na verdade, uma consultoria em comunicação, marketing e vendas com alguém que realmente entende, com alguém que realmente tem essa experiência, essa visão mais ampla e consegue definir saídas para essas situações aí, eu vou estar deixando um link aqui embaixo de um formulário onde você vai poder entrar em contato comigo, beleza? Se você já acompanha o canal, se você chegou até aqui também e gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like. Aliás, eu vou deixar também o outro vídeo que eu gravei há 2 dias atrás aqui em cima, em algum link aqui ou aqui na descrição também, onde eu falo do rebrand da Mansão Maromba. Corre lá, assiste esse vídeo porque tá muito bom também. Eu vou ficando por aqui, logo logo a gente se vê novamente.